Fala, beleza, galera? Tudo certo, tudo bem com vocês? Então, muito boa tarde. Estou gravando esse vídeo agora, vai ser o nosso vídeo de revisão para a nossa avaliação de recuperação que vai acontecer quinta-feira, tá? Então, você que ficou de recuperação, a sua revisão é agora nesse vídeo, se tratando da seguinte maneira: como a recuperação é do trimestre, né, um conteúdo do trimestre, ou seja, desse terceiro trimestre, eu vou comentar sobre a primeira prova, a segunda prova e o trabalho. Eu vou espelhar ela para você e vou comentar exercício por exercício, tudo bem? Porque, afinal de contas, a primeira prova temos uma revisão, já está na Iônica. Segunda prova, tivemos revisão também, está na Iônica. E agora eu vou fazer um apanhado geral e comentários sobre todos. Então, vou espelhar minha tela para vocês e acompanhem comigo. Peguem lápis, caneta, borracha, tá? E vá fazendo as atividades conforme eu vou comentando. Isso é uma maneira de você estudar. Não fique só me ouvindo e achando que vai dar certo. Não, tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Deixa eu espelhar aqui. Olha lá. 1, 2, 3. Vamos ver. Carregando. Aí. Beleza. Temos aqui, então, ó, que foi a nossa primeira avaliação do terceiro trimestre. Vamos lá. Ó, assinale a alternativa, número 1, né? Assinale a alternativa que contém a área do paralelogramo abaixo, sabendo que o seu comprimento é o dobro da altura, que mede 8,4. Então, nós sabemos que a altura é 8,4, ou seja, isso daqui mede 8,4. E o comprimento é o dobro. Então, se o comprimento é o dobro, é 8,4 vezes 2. Ou seja, o comprimento é 16,8. Aqui, ó, comprimento 16,8. Como que nós calculamos a área do paralelogramo? Basta multiplicarmos as dimensões. Essa dimensão, que agora nós sabemos que mede 16,8, vezes essa dimensão, que é 8,4. Realizando esse cálculo, então, nós vamos chegar na alternativa B, 141,12, tá? Então, para calcular a área do paralelogramo, basta multiplicarmos suas dimensões. Olha lá. Assinale a alternativa que representa o perímetro da figura abaixo. Me recordo que nesse dia, uma questão simples dessa, muitas pessoas me perguntaram se esse 8 faria parte na hora de somar o perímetro. Não, pessoal. O perímetro é a soma das medidas, ó, do contorno. Ou seja, 10 mais 20 mais 10 mais 10. Logo, perímetro, 60. Número 3. Na figura, BD é bissetriz. E então, BD, aqui, ó. BD é bissetriz de ABC. ABC, tá aqui, ó. Então, esse segmento pontilhado aqui, ele é bissetriz desse ângulo. E o ACB e CD é a bissetriz do ACB, ou seja, aqui também é bissetriz. Assinale a alternativa que representa o valor de x. Pessoal, não é um exercício difícil, porque eu estou dando a medida do ângulo B, que é 50. Se a medida do ângulo B é 50 e tem uma bissetriz aqui, cada pedacinho desse aqui vai valer 25. Vai pausando o vídeo e vai tentando fazer, tá? Assim como no ângulo C, aqui mede 40 e tem uma bissetriz, cada pedacinho vai medir 20. Então, nós temos aqui 20 e aqui 25, dando, então, 45 já. E perceba que aqui nós temos um triângulo, ó. Nós temos um triângulo. Então, quanto vai medir o x? Nós sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu já tenho 45, o x tem que ser 135. Número 4. Assinale a alternativa que representa o valor de x. Existem dois triângulos e um quadrilátero? Então, vamos lá. Começando por esse triângulo. Aqui mede 80, aqui mede 40, já deu 120. Logo, esse ângulo vai ser quanto? 120, esse ângulo aqui tem que ser 60. Muito bem. Se esse ângulo aqui é 60, este ângulo aqui também é 60, porque são opostos pelo vértice. Esse ângulo é 60. Esse ângulo é 60. Desse lado, eu tenho 90, tenho 20, quanto vai ter que medir essa daqui? 90 mais 20, 110. Aqui vai ter que ser 70.
Se aqui é 70, aqui também vai ser 70, porque é oposto pelo vértice. Então, neste quadrilátero, agora nós temos 60 aqui, mais 70 aqui, mais x mais 20, mais x. Igual a quanto? Lembrando que o quadrilátero, a soma é 360. Então, você vai ficar com x mais 20, mais 70, mais 60, igual a 360. E aí a equaçãozinha para resolver. Número 5. Na figura ao lado, CD é bissetriz. Então, ó, CD é bissetriz. Calcule o valor de x e assinale a alternativa correspondente. Se CD é bissetriz daqui. Mas eu não sei a medida desse ângulo, professor. Sabe, ó? Aqui você tem 70, aqui você tem 30. Este ângulo todo mede 80, para dar o 180. Se é bissetriz, aqui mede 40. Se aqui mede 40, ó um ângulo, desculpa, ó um triângulo, ó, aqui, ó, triângulo. Não tem que dar 180? Eu tenho 40 aqui. Tenho 30, deu 70. O x vai ser 110. Vamos ver. Olha lá. Sabendo que a área de um triângulo mede 21 centímetros e sua base mede 7, assinale a alternativa que representa o valor da altura. Lembrando que a área do triângulo é dada por área igual base vezes altura dividido por 2. Ele está dando a área e está dando a medida da base. Queremos descobrir a altura. Nós temos a formulinha, joga esses valores na fórmula. Esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. E o outro, o 7, que está multiplicando a altura, vai passar dividindo o resultado do outro lado. Tá? Número 7. A figura ao lado é um paralelogramo. Calcule o valor de x e assinale a alternativa correspondente. Dica: paralelogramos têm ângulos opostos iguais. Ou seja, este ângulo é igual a este ângulo. Então, você pode montar uma equação sendo 3x menos 10 igual a x mais 50. Vamos organizar ela. Trouxe esse x para o lado de cá. Vai ficar 3x menos x igual 50 mais 10 que foi para o outro lado. Então, nós temos 2x igual a 60. Logo, a medida do x vai ser 30 graus. Aí a pergunta. A figura ao lado é um paralelogramo. Calcule o valor de x e assinale a alternativa correspondente ao valor do ângulo do vértice Q. Aqui que está a questão. Você encontrou, determinou que o x vale 30. Se o x vale 30, aqui vai valer 80, logo aqui também vai valer 80. Já deu 260. Tem que dar... já deu 160 somando esses dois. Tem que dar 360 tudo. Então, se deu 160, mais 100 aqui, mais 100 aqui. Por isso que o ângulo Q é 100 graus. Por último, assinale a alternativa correta com relação aos quadriláteros. Um trapézio. Em um trapézio, os ângulos de mesma base sempre são congruentes? Não. Os lados paralelos de um trapézio isósceles têm medidas iguais? Não. Trapézio isósceles é aquele trapézio que é como se você pegar um triângulo, você pegar um triângulo isósceles e cortar horizontalmente. Todo paralelogramo é um trapézio? Não. E todo trapézio tem um par de lados paralelos? Perfeito, perfeito. A base maior e a base menor. Finalizada a primeira prova, então, vamos comentar da segunda. Ixi, aí ficou muito fácil, ó. Um tijolo maciço tem formato de um paralelepípedo. Assinale a alternativa que representa o volume mínimo de barro necessário para produzir um tijolo como esse. Olha lá, ó. 14 por 7 por 25. Basta fazer o quê? Multiplicar suas dimensões. 14 vezes 7 vezes 25 vai dar, então, 2.450. Vai pausando e vai fazendo. Uma caixa representada na figura tem 45 centímetros cúbicos de volume. Assinale a alternativa que representa a medida da altura desse aquário. Então, nós sabemos que aqui tem 3, aqui tem 3. Quanto mede aqui? Sabendo que o volume é 45, ou seja, esse, vezes o valor de x tem que dar 45.
Se 3 vezes 5 é 15, olha só, 3 vezes 5 é 15. Vezes quanto que vai dar 45? Unicamente o 3. Número 3. José possui um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta e necessita colocar em uma caixa de papelão. Considerando que o objeto não pode ser desmontado e que José tem à disposição 5 caixas com diferentes dimensões conforme descrito. Então, ele tem várias caixas com dimensões aqui. E ele precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. A caixa escolhida por José deve ser a de número O. Só para iniciar, a caixa 2 nós temos que descartar. Porque se ele tem aresta medindo 80, aqui você tem uma caixa com medida de 75. Então já vai cair fora. Essa primeira serve, a terceira serve, a quarta serve e a quinta serve. Só que todas, né? Ou melhor, uma delas é a que menos vai sobrar. Então você primeiro calcula o volume de um cubo de 80 centímetros de aresta, ou seja, 80 vezes 80, tá? 80 vezes 80, que dá 6.400, vezes 80, dá 512 mil. Calculado isso, você calcula de cada uma dessas outras, tá? E vê qual que é que fica mais próxima de 512 mil. Nesse caso, vai ter que ser a 3. Número 4. Um recipiente de plástico de forma cúbica tem volume de 1.331 centímetros cúbicos. Podemos dizer que nesse recipiente cabe menos que 1 litro d'água, entre 1 litro e 1,5 litro de água, entre 1 litro e 2 litros, entre 1,5 litro e 2 litros de água, mais que 2 litros. Pessoal, só lembrando que 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, deixa eu só ver, vai que eu estou confundindo também. 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, perfeito. Se 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro, nós temos 1.331 centímetros cúbicos, então vai estar entre 1 litro e 1,5 litro. Número 5. Dado o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, resolva e assinale a alternativa que representa sua solução. Pessoal, a ideia, isola uma incógnita, vou falar de novo, isola uma incógnita, isolou ela, substitui ela na outra equação. Nós temos o videozinho ali onde eu explico tudo. Esse daqui é só para comentar da prova, tá? Para vocês tentarem refazer. Nesse caso aqui, a solução vai ser o par ordenado x igual a 7 e y igual a 2. Número 6. Coloquei na balança 6 pacotes de maisena e 5 pacotes de aveia. A balança marcou 3.500 gramas. Depois coloquei um só pacote de maisena e um só de aveia. A balança marcou 650 gramas. Agora, se eu colocar um só pacote de maisena, quantos gramas a balança vai marcar? Primeira coisa, 6 de maisena é a mesma coisa. Nós temos que montar um sistema a partir das informações. Então, você tem 6 de maisena. Você não sabe o preço? A maisena é X, então. E depois você colocou mais 5 de aveia. Você não sabe? A aveia não é igual a maisena. Você não sabe o peso, então chama de Y. Mas nós sabemos que as duas juntas pesou 3.500 gramas. Então, nós temos a primeira equação, 6x mais 5y igual a 3.500. Depois ele colocou um só de maisena, um só de aveia. A balança marcou 650. Então, um só de maisena, x mais y, que é igual a 650. Isolou uma incógnita, mesmo esquema da outra para resolver o sistema. Ah lá. Com relação à classificação dos sistemas SI, SPD e SPI, assinale a alternativa correta. O gráfico do SI são retas concorrentes? Não. Se é SI, é sistema indeterminado, então essas retas não se cruzam. O SPD, sistema possível determinado, elas vão se cruzar em apenas um ponto, então não são paralelas. Terceira alternativa. O SPI são retas paralelas. Sistema possível indeterminado? Não. Sistema possível indeterminado é uma reta sobreposta à outra. SPD, sistema possível determinado.
São retas concorrentes em um ponto, perfeito, elas se cruzam em um único ponto. E o SI são retas coincidentes? Não. SI, as retas são paralelas. E a número 8, nós temos a inequação, que a ideia de resolver é a mesma da equação, só que você vai trabalhar com o sinal da desigualdade. Lembrando, tem o sinalzinho embaixo, bolinha fechada. Se não tiver, bolinha aberta. Ok? E agora vamos para o trabalho. Vamos lá para o trabalho. Aí, já estão vendo o trabalho, beleza. Olha lá, número 1. Carlinhos organizou uma festa junina e vendeu 200 ingressos. Ele arrecadou R$ 900, sendo 5 o preço do ingresso para adulto e 3 para criança. Qual o sistema que representa esse problema? Ele vendeu ingresso de adulto e de criança e arrecadou R$ 900. Opa, ele vendeu 200 ingressos. Então, ingresso de criança mais de adulto, 200. Ele arrecadou R$ 900, sendo R$ 5 o ingresso para adulto e 3 para criança. Deu R$ 900. Então, esse é o sistema que representa o problema. Número 2. Qual é a área do retângulo, considerando que a base mede 34 centímetros e a altura mede a metade da base? Quase a mesma ideia daquele do paralelogramo, né? Se a base mede 34, a altura vai medir 17. Então, 17 vezes 34, 578. Número 3. Um triângulo não pode ter dois ângulos internos obtusos. Explique por quê. Pessoal, o ângulo obtuso é o ângulo que ele mede mais do que 90 graus. Então, é impossível nós termos em um triângulo, tá? Dois ângulos de 90, piorou ainda, maior que 90. Dois ângulos de 90 já não é possível. Você pode ter um maior do que 90 e os outros dois vão ser menores, óbvio. Mas você ter dois de 90 já não forma um triângulo, tá? Número 4. Em um triângulo ABC, A mede 107, B 35. Calcule a medida de C. Então, nós temos um triângulo medindo 107 um ângulo e 35 o outro. Nós temos, então, 142. Logo, para chegar em 180, falta 38. A medida do ângulo C é 38. Número 5, escreva com suas palavras, mas de uma forma também matemática, que é um SI, SPD, SPI. Ou seja, aquilo que nós falamos agora há pouco. Sistema possível indeterminado, quando nós não conseguimos uma solução e graficamente as retas não se cruzam, elas são paralelas. SPD é um sistema possível determinado, onde nós conseguimos uma única solução, que é um par ordenado, e as retas se cruzam em um único ponto. E o SPI, sistema possível indeterminado, nós conseguimos infinitas soluções e as retas uma sobreposta à outra. Qual o valor de x? Essa daqui não é nova, né? Já conhecemos. Essa daqui é a mesma ideia da anterior, né? Nós temos que resolver a inequação, mas nesse caso aqui não é nem a inequação, ele só pede para assinalar a alternativa que corresponde à reta numérica, ou seja, está pintando para onde? Para números maiores que menos 2. Esse daqui, não. Está dizendo que x é menor que 2. X maior que menos 2. Opa, essa vale. Ah, não, professor, não vale, porque a bolinha aqui é fechada. Se a bolinha é fechada, tem que ter o risquinho do igualdade embaixo. Essa daqui, x menor ou igual a menos 2? Não, porque os valores são maiores. X maior ou igual a menos 2? Perfeito. Essa daqui, então. Tá? A última aqui foi aquela que nós cancelamos. Beleza? Então, fica assim, né? Espero que vocês estudem, resolvam todas essas atividades novamente, para que possam ir bem na prova de recuperação. Valeu, pessoal. Tamo junto.